Olá, meus amigos, minhas amigas, concurseiros, concurseiras, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo dos incisos do artigo 5º. Já ultrapassamos a metade, estamos aí chegando na metade, na verdade, dos incisos. Vamos ultrapassar para que nós já possamos depois estudar outros temas de direito constitucional também muito relevantes. Antes de dar início à nossa aula, importante falar que na aula passada nós tratamos do Tribunal do Júri e falamos, entre outras coisas, da plenitude da defesa, que é um tema que eu queria revisar com os senhores. A plenitude da defesa tem um aspecto mais amplo, é maior do que a ampla defesa, já que admite argumentos jurídicos e não jurídicos, diferente da ampla defesa. Falamos ainda do sigilo das votações e da soberania dos vereditos, que é muito importante que vocês levem para o concurso esse conhecimento do que se trata, porque pode ser questionado na prova de vocês e são expressões contidas no texto da Constituição. Assim, estamos aptos a iniciar o nosso 35º encontro, onde nós começaremos pela parte 1 a tratar dos incisos 39 e 40 do texto constitucional. Vocês vão observar que muitos temas que serão tratados nessa aula e na próxima estão ligados ao direito penal. Portanto, discussões mais aprofundadas ou que não dizem respeito ao direito constitucional ficarão a cargo do direito penal. Aqui nós trataremos dos temas desses incisos ligados ao direito constitucional especificamente. Vamos então iniciar pela leitura dos incisos. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui nós estamos a falar da legalidade e da anterioridade da lei penal. Importante frisar que no próprio Código Penal nós encontramos expressões parecidas ou quase idênticas ao texto contido nessas normas desses incisos, onde também existe a ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos então verificar as nuances desses dois incisos. Nós estamos falando que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, nós estamos a tratar da anterioridade e da legalidade. Importante os senhores conhecerem a seguinte ideia. No direito penal, a discussão que existe é o que é legalidade, o que é reserva legal e o que é anterioridade. Prevalece no direito penal que legalidade é igual a anterioridade mais reserva legal. Diferente da maneira como nós estamos tratando aqui. No Código Penal, legalidade é igual a anterioridade mais reserva legal. No fim das contas, trará a mesma ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E é essa a ideia de anterioridade e legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Veja, nós falamos de lei e de cominação legal. Legalidade. Vamos repetir a expressão. Não há crime sem lei anterior, anterioridade, que o defina, nem pena sem prévia, anterioridade, cominação legal. Anterioridade e legalidade. Veja, essa expressão, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, é que permite afirmar que a Constituição constitucionalizou o direito penal. A ideia de um direito penal constitucional, já que normas de direito penal estão contidas dentro do texto da Constituição. Vamos continuar. Vamos entender como que se faz essa ideia, como se aplica essa ideia. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Já que dessa ideia surgem questões muito importantes sobre a retroatividade ou irretroatividade de uma determinada lei. Veja, nós vamos verificar a retroatividade ou a irretroatividade a depender da natureza dessa lei e do que essa lei traz de benefício ou de malefício. Vamos verificar primeiro a retroatividade de uma lei benéfica. Um indivíduo comete um determinado crime em um determinado período quando a pena é de 5 anos. Num futuro, uma lei nova vem e altera aquela cominação legal, estipulando uma pena de 3 anos. Observem que essa pena é mais benéfica, essa lei que alterou é mais benéfica que a lei anterior.
Portanto, é possível que ela retroaja para atingir os fatos praticados no passado. Isso é retroatividade da lei benéfica. No entanto, caso essa mesma lei estipulasse uma pena de 8 anos, ela não poderia retroagir, pois prejudicaria o réu. Isso é retroatividade e irretroatividade da lei penal. Isso são temas afetos ao direito penal. No entanto, nós estamos pincelando ideias gerais para vocês entenderem que da ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, extrai-se a retroatividade ou irretroatividade de uma lei. E aqui o exemplo clássico da retroatividade. Em um determinado período, o indivíduo pratica um determinado ato, a pena é de 5 anos. Num futuro, a lei é alterada, a pena passa a ser de 3. Essa lei pode retroagir para atingir um fato praticado no passado, beneficiando esse determinado indivíduo. Continuando. Com base no que foi visto, é possível responder 2 questionamentos. Primeiro deles, a lei penal que reduzir a pena não retroagirá em nenhuma situação. Resposta absolutamente errada. Nós acabamos de dizer que se a lei beneficiar o réu, ela pode sim retroagir. E trouxemos o exemplo prático, onde dissemos aos senhores, em um determinado período o indivíduo pratica um crime com pena de 5 anos. No futuro, lei nova altera a pena desse crime, a diminuindo para 3 anos. Essa lei retroage para atingir fatos praticados no passado. Ainda, a Constituição Federal não consagra o princípio da legalidade penal. Errada. Nós lemos e eu disse aos senhores que a legalidade penal está contida no texto constitucional, tanto que eu afirmei aos senhores que a Constituição constitucionalizou essa ideia, direito penal constitucional. Assim, se ficaram dúvidas sobre esse tema, pode mandar para o nosso e-mail, pode mandar para um desses contatos que a gente responde aos senhores. E chegamos à parte 2 da nossa aula, artigo 5º, incisos 41 e inciso 42 serão os objetos do nosso estudo. Vamos à leitura deles. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que se extrai daqui? No inciso 41 falamos de discriminação, já que a lei vai punir qualquer discriminação atentatória aos direitos fundamentais, ou seja, uma garantia a todos os direitos fundamentais apresentados até agora. E a prática do racismo constitui crime inafiançável, ou seja, nós estamos falando do racismo. E aí, muito importante as discussões que vão surgir. Racismo, vamos lá. É um crime inafiançável. É a primeira informação que vocês vão levar para o concurso. Não se admite fiança para que o indivíduo seja colocado em liberdade. Ainda, é um crime imprescritível. E isso é o que cai na prova dos senhores. Existem 2 crimes imprescritíveis segundo a Constituição. O primeiro deles é o racismo. E o segundo é a ação de grupos armados, que nós veremos mais à frente. Aqui, racismo imprescritível. Professor, eu não sei o que é prescrição. Vamos entender. Existe no Código Penal, como se fosse uma tabelinha em um dos seus artigos, tratando da seguinte situação. Determinados crimes com determinadas penas prescrevem, ou seja, o Estado perde o interesse de punir determinados crimes decorridos um determinado lapso temporal. Um exemplo, um crime com pena de 16 anos prescreve em 20. Dessa forma, decorrido 20 anos, o Estado perde o interesse de punir. O racismo, ao contrário do que acontece com os demais crimes, é um crime imprescritível, ou seja, o Estado nunca perderá o interesse em punir um determinado indivíduo. Importante frisar aqui também que isso se dá em razão do legislador constituinte considerar o racismo um crime muito grave, por isso ele adota essa postura. Ainda, pena de reclusão, ou seja, exige-se pena de reclusão para a prática do crime de racismo. E por fim, a ideia de mandado expresso de criminalização. Nós já falamos sobre o mandado expresso de criminalização. E aqui é o exemplo clássico. Quando o legislador constituinte disse que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, ele está ordenando que o legislador infraconstitucional, ele está mandando que o legislador infraconstitucional, ao regulamentar essa situação, ao criar uma lei,
exija crime inafiançável, imprescritível e reclusão. Isso é mandado expresso de criminalização. Pode cair na prova dos senhores. O que é mandado expresso de criminalização? São situações em que o legislador constituinte exige, dentro do próprio texto constitucional, que, caso uma lei venha a ser editada, cumpra determinados requisitos, como, no caso do racismo, inafiançabilidade, crime imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Continuando, vamos verificar um questionamento para ver se os senhores compreenderam essa situação. A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Alternativa E. Por que as outras alternativas estão erradas, professor? Alternativa A. Não dispondo sobre a pena. Está errado. Imprescritível. Sujeito à pena educativa. Não, é pena de reclusão. Imprescritível. Não dispondo sobre fiança. Errado. Alternativa C. Dispõe sim. Diz que é inafiançável. Alternativa D. Temos não dispondo sobre prescrição. Claro que dispõe, diz que é imprescritível. Portanto, fundamental que vocês levem para o concurso e que fique muito claro na cabeça dos senhores. O racismo é um crime imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula, nosso 35º encontro, e estamos aptos a responder uma série de questionamentos que vão se apresentando nas provas dos concursos. Eu peço aos senhores novamente que os senhores leiam o texto da Constituição, se já leram uma, duas, leiam a terceira vez, e que resolvam provas e questionamentos sobre os temas tratados em aula, para que os senhores possam, assim, ficar aptos a responder todos os questionamentos que se apresentarem. Está aqui o meu contato, caso vocês tenham dúvidas podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.